Vamos então à primeira parte da nossa lição, uma visão celestial. Tópico 1 foi revelado a palavra a Daniel, tópico 2, Daniel, um homem de oração, tópico 3, a tristeza de Daniel. Tópico 1 então, foi revelado uma palavra a Daniel. O capítulo 10 tem início com a visão que Daniel teve a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Neste capítulo, temos apenas o início da visão e da revelação de Daniel. Deus é o Senhor e tem um conhecimento total e completo do futuro. Sua revelação é infalível e não deixa nenhuma dúvida. Então sabemos que o capítulo aí 10, 11 e 12, ele tem aí as revelações que Deus traz, as revelações finais para Daniel sobre as coisas que vão acontecer no futuro. Então, esse capítulo 10 começa exatamente falando sobre as visões que Daniel recebe, a aparição do próprio Jesus Cristo e a resposta que vem de Deus para Daniel. No tópico 2 nós temos aí Daniel, um homem de oração. Lendo os primeiros versículos do capítulo 10, podemos ver que Daniel estava mais uma vez se dedicando à oração e ao jejum. Mesmo estando exilado e tendo que servir a reis pagãos, Daniel não se descuidou de sua vida de jejum e oração. Ele era um homem que tinha um espírito excelente, por isso Deus lhe revelou seus desígnios. Daniel era um homem determinado e consciente da situação do seu povo. Talvez por isso tivesse por 3 semanas consecutivas, 21 dias, orado, jejuado e não se ungido com unguento. A perseverança de Daniel em oração fez com que os céus se abrissem. Temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Jeremias 33:3. Daniel não desistiu de clamar e pedir pelo retorno do seu povo. Ele sabia o quanto Deus é poderoso e que no tempo certo ele agiria em favor dos israelitas. O tempo de Deus não está preso às circunstâncias históricas. No tempo devido, seus desígnios são concretizados. Daniel havia entendido que o plano de Deus para o seu povo não havia findado. Então, a primeira coisa aí que nós temos que saber é que Daniel era um homem de oração. Você conhece alguém que ora 3 horas por dia? Então nós vamos ver que Daniel é um exemplo para nós, um homem de oração. Então ele orava aí, pelo que nós entendemos, pelo menos 3 horas por dia. Eram 3 vezes de pelo menos 1 hora cada vez. Se você começar a fazer isso, treinar, Jesus disse, entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto. Se você começar a treinar isso, você vai aprender que uma oração de 1 hora é pouca oração. E você vai começar a ficar bem treinado na oração. Então, existem vários tipos de oração. E a Bíblia fala que nós podemos orar, com vários tipos de oração. Então, você pode orar, por exemplo, existe a oração de arrependimento. Olha, existe então a oração de agradecimento, que é a oração, ação de graças. Existe também a oração de louvor, não é só cantar. Louvar a Deus pelos seus feitos. Existe a oração de adoração, que também não é cantar, é adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa para você, reconhecendo que Ele é poderoso, que Ele sabe todas as coisas, que Ele está presente em toda parte. Então, existe a adoração. Existe também a oração, que é a oração de petição, onde você pede alguma coisa para si próprio. Existe a oração de intercessão, onde você se coloca diante de Deus a favor de alguém e contra Satanás. Então, intercessão é se colocar no lugar de alguém. Então, você vai orar em favor de um povo, de uma nação, de seus parentes, de seus filhos. Você vai orar em favor de alguém que está sofrendo. Então, você intercede. Existe a oração de entrega, onde você entrega a Deus todos os seus problemas, entrega a Deus todo o seu futuro, entrega a Deus tudo que você tem. Existe a oração de consagração, onde você consagra a Deus a sua vida, que você quer ser usado por Deus, quer dar a vida para Deus te usar. Então existem vários tipos de oração. Se você for orar, cada uma delas, 1 hora é muito pouco, acaba o tempo e você não orou quase nada. Então é preciso orar, e orar cada dia mais. E Daniel era um homem que é um exemplo de homem de oração. Então Daniel nós vemos também que era um homem que estudava a palavra de Deus. Ele tinha um conhecimento amplo da situação do seu povo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo com o seu povo,
sabia o que Deus queria para o seu povo, e ele então vai orar intercedendo exatamente porque ele sabia que o povo não estava em condição de fazer aquilo que Deus queria que o povo fizesse. E ele então entra em oração pedindo a Deus ajuda. Então Daniel, orando, estudando a palavra de Deus, ele entende que não era só isso que Deus queria para o seu povo. Não é apenas libertar o povo, mandar construir a cidade e o templo. O que Deus queria era muito mais para a nação de Israel, e havia um plano de Deus, e ele queria conhecer esse plano, e Deus atende o pedido de Daniel. Tópico 3, a tristeza de Daniel. Estive triste por 3 semanas completas. Não sabemos o motivo real que trouxe tamanha tristeza e dor ao coração de Daniel. Todavia, sabemos que ele não se deixou abater por sua melancolia. Daniel continuou a orar e jejuar buscando socorro divino. As adversidades e tristezas desta vida não podem nos impedir de orar e prosseguir em nossa caminhada. Talvez um dos motivos da tristeza de Daniel seja o fato de que no 3º ano de Ciro, o trabalho da reconstrução do templo havia sido interrompido. Veja aí Êxodo 4, 5, 23 e 24. Então Daniel entra aí num jejum prolongado. Não é um jejum de total abstinência de alimentos, mas ele deixa de comer aquilo que ele gostava de comer. Imagine, Daniel, como aí um dos líderes do governo, ele poderia comer as mais sofisticadas comidas, né? Mas ele deixou aquele tipo de comida e ele se confinou, ele saiu da convivência com os outros. Então seria como assim, pediu umas férias e se dedicou exclusivamente a buscar a Deus, a interceder pelo seu povo. Ele via que a situação era urgente. Veja só, um homem com aí aproximadamente 90 anos fazendo isso, uma coisa maravilhosa. Então Daniel, ele entende que é necessário, ele sabe notícias lá de Jerusalém, sabe que a obra estava parada, que havia aí uma grande batalha espiritual sendo travada. Estavam ali os sírios, né? Estavam ali os árabes, todos tentando impedir a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, sempre ali impedindo, atrapalhando. Então era preciso orar, interceder, e ele entende isso, e ele então entra nesse jejum prolongado de 21 dias, e nesse jejum ele não come comida desejável, né? Ele bebe água, um jejum especial, e é tido como um jejum importante. Então você pode jejuar e pode durante o seu jejum tomar, por exemplo, água o dia inteiro. Você pode tomar um suco, né? Principalmente no nosso país, que é um país tropical, né? As pessoas ficam desidratadas por qualquer coisa. Então é preciso tomar líquidos, é importante. Agora você pode fazer um jejum e você vai fazendo devagarinho, vai treinando o jejum. Você não começa logo um jejum aí de um dia inteiro sem comer. Primeiro você tira, por exemplo, o café da manhã, depois você vai treinando. Eu vou tirar agora o almoço também. Então você vai treinando, vai aumentando gradativamente esse jejum, até que você possa fazer um jejum prolongado. Daniel fez então esse jejum de 21 dias. Nós vamos ver na Bíblia jejum sem comer nada e de mais de 30 dias, né? Nós vamos ver jejum onde Deus está presente nesse jejum, e como por exemplo Elias, como Moisés, nós vamos ver que existe um jejum prolongado. Vemos o jejum de Jesus, 40 dias. Então veja bem que existem vários tipos de jejuns, e existem gente hoje, não pense que hoje não existe servo de Deus que jejua muito tempo. Existe hoje servos de Deus que jejuam 40 dias, ficam 40 dias sem se alimentarem com comida sólida. Então, jejum é um treinamento, e o jejum não vai fazer Deus mudar nada, mas o jejum nos coloca numa posição espiritual de intimidade com Deus, onde o nosso corpo não nos domina, onde o nosso corpo não nos atrapalha ter um relacionamento com Deus. Então, nesse período de jejum, nós devemos estar sempre orando e lendo a palavra de Deus, para encontrarmos então um equilíbrio espiritual, para termos maior intimidade com Deus e podemos interceder. Deus aceita esse jejum. Uma esposa pode jejuar em favor do seu esposo para que ele
se converta, um esposo pode se jejuar em favor da sua esposa. Então, o jejum é importante, jejuar para que os outros sejam abençoados, sejam curados. Então, é importante. Nós vamos ver na Bíblia que esse jejum é uma prática normal na vida, tanto na vida no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Na parte 2 nós temos aí a visão do homem vestido de linho. Tópico 1, um homem vestido de linho. Tópico 2, eis que uma mão me tocou. E tópico 3, o príncipe do reino da Pérsia. Então, tópico 1 aí, da parte 2, um homem vestido de linho. A visão de Daniel é muito parecida com a que João teve na ilha de Patmos e com a do profeta Ezequiel. Acredita-se que, assim como João e Ezequiel, o profeta Daniel tenha visto o Senhor Jesus Cristo. Tanto João como Daniel tiveram a mesma reação diante de tal visão. Desfaleceram. Eles não encontraram forças para ficar de pé. Homem algum pode resistir diante da glória do Senhor. A visão do Filho do Homem fez com que as forças físicas de Daniel se esgotassem. Todavia, o Senhor enviou um anjo para tocar o seu profeta. Então, se nós lermos aí em Apocalipse, lermos Ezequiel, nós vamos ver que eles tiveram também um encontro com o Senhor Jesus Cristo e acreditamos que Daniel também teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a reação normal de todos é a mesma. Diante da presença poderosa aí da glória de Deus, uma manifestação de Deus, o ser humano, como tem um corpo físico, naturalmente ele não suporta esse contato. Então, veja bem, o que aconteceu com Daniel é o que acontece normalmente quando você vai orando, vai jejuando, vai meditando na palavra de Deus, você vai conhecendo mais de Deus, vai tendo mais intimidade com Deus e vai, até que um dia, de repente, você vai ver que o reino espiritual vai de repente aparecer aqui no reino material. Você vai ter, de repente, uma visão de um reino que você não via antes. E o que acontece? O que acontece é que o nosso corpo físico não suporta essa manifestação do reino espiritual. É como se houvesse um choque de repente. Então a primeira reação nossa é exatamente essa. O corpo físico não suporta e a tendência é como se fosse um apagão, né? É como se puxasse da tomada esse corpo físico. Agora, muita gente comenta sobre isso, fala sobre isso, mas nunca teve esse tipo de experiência. Então, ele não pode comentar sobre isso mesmo, não pode falar sobre isso, não entende sobre isso mesmo, não adianta. Então, se nós vamos ministrar a presença de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, né, estará aí conosco. Nós passamos tempo em oração com Deus, oramos muito em línguas, temos esse contato íntimo com Deus. Então nos acompanha uma unção. A presença de Deus está em todos nós temos o Espírito Santo em nós. Então quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, e depois vamos ministrar aí cura, batismo do Espírito Santo, libertação, vamos ministrar esse poder de Deus às pessoas, o que pode acontecer? Pode acontecer exatamente essa manifestação do reino espiritual que entra em contato com o reino material. De repente existe uma manifestação desse reino espiritual em nosso meio. E o que vai acontecer? As pessoas não vão suportar essa presença espiritual. Então o que acontece? A maioria das vezes as pessoas não suportam e caem ao chão. Isso não é difícil de acontecer, é uma manifestação de Deus, é uma presença de Deus. Jesus está falando, eu estou aqui. Assim como nós falamos em línguas, e o que significa? Ninguém entendeu, mas Deus está dizendo, estou aqui. É uma manifestação do Espírito Santo. Assim também pode acontecer, na hora de uma oração, as pessoas caírem, porque existe ali uma liberação desse poder, dessa unção de Deus. E então é como se houvesse ali um toque realmente
de Deus naquela pessoa. E a pessoa não suporta, geralmente cai.